O povo tibetano é uma civilização antiga, de costumes pacíficos, que habita uma extensa região montanhosa entre a Índia e a China. Ocultos atrás dessas cordilheiras geladas estão costumes, tradições e segredos milenares, ligados à doutrina budista e também às tradições locais, praticadas desde tempos imemoriáveis. É impossível contemplar o Tibete sem sentir-se regredindo no tempo, de volta a uma época mística e feudal que há muito já perdemos aqui no Ocidente. Entretanto, é triste saber que por trás desse povo existe um recente histórico de perseguição e morte promovido pelo governo chinês. Se nada for feito, o Tibete e suas tradições acabarão reduzidos às cinzas. Venha comigo e no vídeo de hoje faremos um passeio pelos recônditos mais pedregosos dessa região a fim de descobrirmos mais sobre a história do Tibete e conhecermos os abomináveis crimes praticados pela China contra essa nação. Como muitas civilizações, a história antiga do Tibete confunde-se entre aquilo que é real e o que é mitologia. A religião Bon, a primeira praticada pelos povos dessa região, possui muitas semelhanças com o hinduísmo e com o budismo. Segundo ela, Tompa Shenrab, um antigo professor e governante mitológico, teria sido incumbido por Shivokar, o deus da compaixão, de guiar as pessoas até a iluminação. Quem conhece um pouco de história do budismo notará muitos paralelos entre a história de Shenrab e de Siddhartha Gautama, o príncipe Buda. Fato é, a doutrina Bon apenas foi plenamente desenvolvida no século XI e é fácil entender que ela tenha se misturado e bebido muito das tradições budistas já dominantes nessa época. Entretanto, quem primeiro trouxe o budismo para o Tibete, isso por volta do ano 500 d.C., foi Songtsen Gampo, que era também o primeiro imperador tibetano. Em seu governo, ele conquistou muitas regiões que hoje pertencem à China e à Índia, tanto que, das suas duas esposas, uma era indiana e outra chinesa, ambas praticantes do budismo. Foi graças a elas que essa religião adentrou o país. Songtsen mandou construir dezenas de templos budistas em muitos lugares, excetuando-se a capital, pois temia que os deuses da religião Bon se irassem e o castigassem. O principal desses templos se localizava em Lhasa, que viria a se tornar posteriormente a nova sede do governo desse povo. Embora hoje tenhamos uma visão do Tibete como uma nação pacifista e pouco armada, é importante notarmos que nesse período essa estava longe de ser a realidade concreta. A expansão tibetana só pôde se concretizar graças aos exímios cavaleiros que ingressavam nas hostes desse império. Um relato chinês desse período descreve da seguinte forma o exército tibetano. Os homens e os cavalos usam armaduras de cota de malha. Seu acabamento é extremamente fino. Envolve-os completamente, deixando aberturas apenas para os dois olhos. Portanto, arcos fortes e espadas afiadas não podem feri-los. Quando eles lutam, eles devem desmontar e se organizar em fileiras. Quando morre, outro toma seu lugar. Até o fim, eles não estão dispostos a recuar. Suas lanças são mais longas e mais finas que as da China. Seu arco e flecha são fracos, mas sua armadura é forte. Os homens sempre usam espadas. Quando não estão em guerra, ainda andam por aí carregando-as. No ano de 842, com a morte do imperador Langdharma e com significativas perdas de território, o país entra numa guerra civil para decidir quem lhe sucederia no trono. Essa guerra acaba fragmentando o Tibete numa série de pequenos feudos, um período que os historiadores conhecerão como a Era da Fragmentação. Como o budismo era uma religião até então elitista e imperial, a ascensão de governantes locais vai coincidir com uma perseguição sistemática dessa doutrina em muitas regiões. Incontáveis monges precisarão se esconder e frequentemente se refugiarão em outros locais. Foi somente no século X que o budismo tibetano voltou a florescer, através de mestres e do surgimento de novas tradições. A renascença do budismo tibetano coincide com as invasões mongóis, que marcam uma guinada significativa na importância desse país. Gengis Khan teria sido o primeiro a estabelecer contato com o povo tibetano, ainda por volta de 1200. Entretanto, foi somente com seu neto,
Köden, que o Tibete acabou anexado definitivamente ao Império Mongol. Apesar da invasão inicial, pode-se afirmar que esse domínio foi extremamente benéfico para o Tibete. Através de Pandita, mestre budista da escola Sakya, Köden e seus aliados foram bem recebidos e tratados com respeito, o que favoreceu os monges na visão dos conquistadores. Logo, os líderes da escola Sakya adquiriram o poder de administrar o Tibete de forma autônoma, sob a proteção de Kublai Khan e de seus sucessores. Mais que isso, como a religião tibetana se tornaria a crença oficial da corte mongol, a capital do Tibete, Lhasa, passaria a ser para os povos dessa região algo como o Vaticano é para os católicos ou Jerusalém para os judeus. Com o passar do tempo, o modelo de governo mongol se tornou insustentável, com perdas substanciais de territórios que reduziriam o país a um pequeno reino. Isso levou à independência da China e também do Tibete, onde sucessivas famílias reais se estabeleceram no poder. Dentro da doutrina budista, algumas entidades iluminadas seriam possuidoras de um desejo tão forte de conduzir todos os seres ao Nirvana que reencarnariam, sucessivamente, como mestres espirituais e guias da humanidade. Esses seriam os chamados Bodhisattvas. Quando uma criança é reconhecida como sendo a reencarnação de um Bodhisattva, geralmente através de um processo que envolve augúrios e presságios, ela passa a ser venerada pelos budistas como um mestre da fé e da doutrina. No entanto, quase nunca essa pessoa possui algum poder político, além daquele religioso. Não é o caso, certamente, do Dalai Lama. A história do Dalai Lama começa com Gedung Drupa. Segundo a tradição, ele foi a manifestação do Bodhisattva da compaixão, Avalokiteshvara. Filho de camponeses, ele alcançaria fama e prestígio no mosteiro que liderava, e ainda em vida foi reconhecido como um mestre de grande importância e valor. Mas foi somente com Sonam Gyatso, o terceiro Dalai Lama, que esse Bodhisattva começa a definir-se também como uma figura política. Ele viajou à Mongólia, nessa época já um reino enfraquecido, a pedido de Alta Khan, descendente dos grandes imperadores mongóis. Gyatso converteu muitas pessoas nesse país e reconheceu Alta Khan como sendo a reencarnação de Kublai Khan. Segundo Gyatso, ele e Alta Khan teriam uma missão de espalhar o budismo pela terra, esse pelo domínio imperial e aquele outro pela fé. É claro que o Império Mongol nunca mais se reergueu, mas, graças a isso, Alta Khan adquiriu mais poder interno e também pretextos para que pudesse intervir efetivamente no Tibete. Foi ele quem também conferiu a esse Bodhisattva, de quem Gyatso seria a reencarnação, o título que conhecemos de Dalai Lama, que significa literalmente Oceano de Sabedoria. Quando Gyatso morre, um dos parentes do rei mongol é reconhecido como sua reencarnação, o que gera crescente frustração nos nobres tibetanos, que temiam a retomada da intervenção mongol em sua região. Por isso, eles tentam impedir que, após a morte do quarto Dalai Lama, os monges procurem novamente sua reencarnação. Isso não somente falha, como Ngawang Lobsang, o quinto dessa lista, assume também o poder temporal no Tibete após uma série de conflitos, se tornando ao mesmo tempo o líder espiritual e o governante temporal dessa nação. Lobsang estabelece uma série de relações com os países vizinhos, incluindo a dinastia chinesa Ming, que garante a independência do Tibete. É ele também que nomeia um dos Bodhisattvas mais próximos a ele, Kendrupje, como o primeiro Panchen Lama, o grande sábio. A partir de então, o Panchen Lama se tornaria o número 2 no Tibete, ele responsável por reconhecer o novo Dalai Lama após sua morte e vice-versa. No entanto, em 1700 a dinastia Qing invade e passa a controlar essa nação. O poder do Dalai Lama muda bastante no decorrer desse tempo. Alguns governam de fato, subordinados ao Império Chinês, enquanto outros exercem apenas poderes simbólicos e religiosos. Outros ainda precisam frequentemente se refugiar na Índia, perseguidos e humilhados pelos imperadores chineses. É somente no ano de 1912 que o Tibete se torna novamente uma nação independente. É preciso recordar que nesse período, o Império Chinês entra em declínio e dá lugar aos nacionalistas do Kuomintang,
que são repelidos pelos tibetanos. A breve independência cessa em 1950, quando inicia-se o que talvez seja o período mais sombrio da história desse povo. Nesse ano, Mao Tse invade esse pequeno país com suas tropas, justificando que ele estava sob influência dos Estados Unidos e que deveria então ser libertado da opressão capitalista. Depois de destroçar o pequeno exército tibetano, e após um acordo forçado de 17 pontos que subordinava o país à China, o governo comunista institui bruscas reformas agrárias e pratica um desmonte nas estruturas dos templos e a separação definitiva entre Estado e budismo. São anos tensos, marcados por revoltas que culminarão na fuga do 14º Dalai Lama em 1959. Na ocasião, o governo chinês havia gentilmente convidado para prestigiar uma apresentação musical que ocorreria na base do exército da China, no Tibete. As condições para isso, no entanto, eram as seguintes: o Dalai Lama deveria ir sozinho, sem qualquer guarda armada que pudesse oferecer resistência aos soldados que estavam lá. Diante de tão evidente emboscada, em 10 de março de 1959, Dalai Lama foge com milhares de tibetanos para a Índia, onde instituem um governo exilado que perdura até os dias de hoje. Já Gyaltsen, o Panchen Lama da época, inicialmente permaneceu no Tibete e apoiou a invasão chinesa, mas posteriormente acabou humilhado e reprimido por Mao Tse. Seus bens foram confiscados e ele entrou para a lista negra do Partido Comunista Chinês. Ao fim da vida, Gyaltsen voltou para o Tibete, onde tentaria trabalhar em prol de seu povo, mas morreu de ataque cardíaco aos 50 anos em 1989. Alguns suspeitam, no entanto, que ele tenha sido vítima de assassinato. Com a morte do Panchen Lama, o governo tibetano no exílio deu início ao processo de reconhecimento de sua reencarnação. A China, em contrapartida, queria que o processo ocorresse através de uma votação, o que iria completamente contra as tradições tibetanas. Em 1995, o Dalai Lama exilado reconhece finalmente Gendun Nima como sendo o 11º Panchen Lama. O governo chinês, irritado, sequestrou a criança e sua família. O paradeiro deles é ainda hoje desconhecido. Em seu lugar, Pequim nomeou um impostor de origem chinesa, que não é aceito pela grande maioria dos tibetanos. Muitos consideram esse falso Panchen como a reencarnação de um demônio da inveja. As relações sino-tibetanas não têm melhorado com o decorrer dos anos. O governo de Xi Jinping atualmente pratica uma política de imigração massiva, que fez com que os tibetanos se tornassem uma minoria dentro do próprio país. Além disso, o Tibete é usado como depósito de lixo radioativo, o que constantemente ameaça a saúde e a integridade de seus moradores. Muitos monges são perseguidos, maltratados e até mortos pela polícia secreta chinesa. Relatos indicam que dissidentes são presos, eletrocutados e têm até os dentes arrancados, na esperança de que contem algum segredo sobre o governo de Dalai Lama no exílio. A situação é extremamente problemática. Com o paradeiro do verdadeiro Panchen Lama desconhecido e com Dalai Lama chegando aos 90 anos, ameaça-se de terminar assim uma tradição milenar. Os monges exilados já deram indícios de que podem alterar a forma de sucessão ou de encarnação do seu líder, para que possam assim sobreviver. Mas a ousadia do governo chinês parece não possuir limites. Em 2007, ele aprovou uma lei que impede os bodhisattvas de reencarnarem em seu país, com exceção do Dalai Lama, que é obrigado a nascer em solo chinês, onde possa ser reconhecido pelo governo. É fácil entender a angústia dos monges tibetanos, que chegam até a suicidar-se como forma de protesto. Eles são dominados por um governo ateu, que despreza sua religião e que, no entanto, lhes impõe exigências cada vez mais absurdas e obscenas. O difícil, por outro lado, é compreender como muitos ainda se calam diante dos crimes cometidos por Pequim contra as minorias religiosas em seu país. O recente caso dos muçulmanos perseguidos repercutiu no Ocidente, mas frequentemente nos esquecemos desses budistas e também dos cristãos
que são igualmente oprimidos e mortos em vários locais da China. E você, sabia disso tudo? O que acha de toda essa situação da China e do Tibete? Deixe sua resposta nos comentários para que a gente possa saber. E se curtiu, não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhá-lo com seus amigos. Até mais, se Deus assim quiser.